Estamos de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, o prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, que é também vice-presidente da AMA, a Associação dos Municípios Alagoanos. O nosso assunto, a crise por que passam os municípios brasileiros. Prefeito, dentro dessa onda de dificuldades por que passam, não só os municípios, como estados e a própria União também, o governador do Rio Grande do Sul criou uma novidade, o parcelamento de salário. Isso tem, digamos assim, tem chance de ser aplicado aqui também em Alagoas, em relação às prefeituras? Bom, de certa forma, nós já fazemos isso de outro jeito. Eu, por exemplo, pela primeira vez em 2 anos e 8 meses, não paguei até o dia 10, como sempre foi praxe, já recebi assim e continuei honrando, não paguei todos os salários. Eu não parcelei, mas paguei os comissionados apenas. Todos os efetivos receberam, mas os comissionados só até R$1.000. Quem ganha acima de R$1.000 só vai receber provavelmente sexta-feira. Então é uma forma de parcelamento. Só que ao invés de fazer um parcelamento linear para todo mundo, eu preferi pagar quem ganha menos e deixar quem ganha mais para frente. Então é uma situação engraçada, eu vi poucos dias, digo, meu Deus, o que é o Brasil? Eu vi uma declaração do governador do Maranhão, que sempre foi tido como o pior estado do Brasil, sempre disputou ali Alagoas, Piauí e Maranhão, se revezam em quem é o pior. E eu vi o governador do Maranhão dizer que está fazendo tudo para o Maranhão não se transformar no Rio Grande do Sul, que sempre foi um dos estados mais ricos do Brasil. Então acho que dá para imaginar que tem coisa errada nisso aí. Não é possível um estado como o Rio Grande do Sul se ver numa situação como essa. E não só é lá. Nós sabemos que Sergipe a situação é exatamente a mesma ou pior. Essa semana eu vi de um prefeito de Sergipe de que o governo já começa a também parcelar e também já começa a meter a mão do dinheiro dos municípios, no repasse dos municípios, ficando com parte do ICMS dos municípios. Sergipe era tido como o primo rico do Nordeste, Sergipe e Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte já passou por essa crise. Então, eu acho que tem muita coisa errada e o nosso movimento, na verdade, nós deveríamos ter apoio dos governadores, porque nós não estamos brigando apenas por um município, nós estamos brigando para que os recursos sejam repartidos, que o Pacto Federativo seja aprovado para que estados e municípios, que é quem está mais perto do cidadão, tenham acesso a mais recursos. Fala em Pacto Federativo, há muito tempo que se fala em relação a ele, esse ano com mais intensidade, mas depois, de uns tempos para cá, se deixou de falar nesse Pacto Federativo. Como é que anda isso em termos de Brasília, em termos de decisão em nível federal? Olha, como tudo que é feito às pressas, nunca dá uma boa coisa. Está sendo discutido, tem coisas inclusive já votadas para serem implementadas, mas feito assim a toque de caixa. Eu acho que um pacto federativo tinha que ser muito melhor discutido, tinha que envolver a sociedade civil organizada, claro que os estados e os municípios, então tinha que ser uma discussão muito maior. Em função da crise, normalmente nos momentos da crise, procura-se soluções mágicas para poder resolver a questão. E eu, sinceramente, eu desconfio dessas soluções, porque a gente sabe que o governo federal não tem como ratear recursos dele para nada. Não tem, na verdade o governo está vendo aí um déficit de 30 bilhões, outros já falam em 60. Então, certamente eu não sei como é que isso vai ser resolvido. Mas, de qualquer forma, já existem algumas medidas já aprovadas no Congresso Nacional e eu acredito que até o final do ano, pelo menos, nós teremos um mini pacto federativo. Agora, certamente com determinadas ações que vão ser inexequíveis. Para que o telespectador tenha uma ideia da repartição do recurso, dos tributos, quanto cabe à União, em termos percentuais, quanto cabe aos estados e quanto aos municípios? Bom, a União fica com um pouco mais de 60%. Vamos dizer que a União fique com alguma coisa aí como 62%, 63%. Os estados vão ficar com 20, 19, por aí, e os municípios com 15, 16. Essa conta varia um pouco, porque tem também os repasses federais de programas que, de alguma forma, não ficam muito claros nessa equação. Mas, certamente, a União fica com mais de 60% e os estados e municípios com alguma coisa em torno de 40%. O senhor falou agora há pouco que nessa crise, porque passam os municípios, os estados poderiam ajudar. De que forma? Olha, eu acho que os governadores deveriam até participar do nosso movimento. O próprio governador Renan declarou de que achava errado os municípios pararem.
Eu acho que a assessoria dele não informou bem. Na verdade, nós não vamos trazer nenhum transtorno para a população, a não ser talvez uma pessoa que não vai poder entrar com ofício naquela semana, vai deixar para outra semana, porque os serviços essenciais estão mantidos, né? A coleta de lixo está mantida, os hospitais, a urgência e a emergência fica funcionando. A questão do PSF não tem problema passar uma semana parada. Quando eu assumi no meu município, o PSF estava com 1 ano em greve. E, no entanto, a população continuava. Os hospitais funcionam, as escolas funcionam. Eu, inclusive, defendi que as escolas parassem, porque eu acho que era a única forma da população da zona rural saber do problema. Porque a gente parar a sede do município, o pessoal da zona rural não sabe. Mas quando eu parasse a escola, o cidadão lá de um povoado, de um sítio, de uma fazenda, ia perguntar, mas por que a escola está parada? E está parada porque os municípios estão protestando pela crise que estão vivendo. Mas eu fui voto vencido e também, como voto vencido, segui o que determinou a Assembleia da AMA. Prefeito, bom, enquanto os prefeitos, de maneira geral, reclamam muito, e não é coisa nova, essa coisa antiga, só que a crise é maior agora, como o senhor está colocando. Enquanto os prefeitos reclamam, as pessoas reclamam dos prefeitos pelos gastos que eles fazem, principalmente em festas, né? Pelo menos 3, 4 vezes no ano, aquelas grandes festas com grandes bandas caríssimas. Como é que tu explica essa situação? Olha, isso na verdade é preciso entender que, primeiro, a festa sempre tem um componente cultural muito forte. Por exemplo, Pão de Açúcar, a grande festa de lá é a festa do Bom Jesus dos Navegantes. Mês de janeiro. Mês de janeiro, segundo domingo de janeiro. É a maior festa da cidade, uma das maiores da região e que acontece há mais de 100 anos. É claro que antigamente não tinha essas bandas. E, obviamente, isso também, de alguma forma, é uma exigência da juventude. E também gera um fluxo grande de recursos para o município. Isso gira dinheiro. São bares, restaurantes, hotéis, pousadas, donos de freezer, donos... Então, isso tem despesa, mas, de alguma forma, também, uma boa parte disso fica para o município. Obviamente que eu acho que a gente tem que reduzir o valor dessas festas, mas eu sou contra acabar completamente com as festas. Agora, eu acho que a festa é se adequar ao orçamento da prefeitura e não o orçamento se adequar ao que a população, ou que alguma parcela da população quer da festa. A festa de janeiro em Pão de Açúcar vai ser feita assim, provavelmente vai ter uma redução de 30% a 40% em relação a desse ano de 2015, mas ainda assim eu não posso deixar de fazer a festa, porque aí é que morre a cidade, as pessoas desanimam, e isso dá uma ideia de meu Deus, nem alegria a gente tem direito de ter. Caetano uma vez disse numa música sua que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, em algum momento, a diversão também é um componente muito importante na vida e no bem-estar das pessoas. Prefeito, agora uma pergunta que diz respeito diretamente aos servidores municipais. Existe, diante dessa crise, a possibilidade de alguns municípios não pagarem o 13º salário? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não posso nominar, porque seria antiético, mas nós sabemos de municípios já com salários atrasados agora, e nós estamos em setembro, o 13º está em cima. Eu dificilmente vou atrasar, porque como eu sou prevenido, macaco velho, como se diz, eu já venho pagando o 13º ao longo do ano. Eu pago sempre o 13º no mês de aniversário da pessoa, a não ser aqueles que por si próprio optarem por deixar para receber no final do ano. E algumas pessoas preferem, porque já tem aquela poupança para as festas natalinas, para comprar um presente para o filho, mas a grande maioria já recebeu os efetivos. Os comissionados não, porque eu não posso. Os comissionados, como são demissíveis, então, obviamente, não posso adiantar uma coisa que eles só teriam direito no final do ano. Mas, então, agora que alguns municípios fatalmente vão ter dificuldade, vão, porque já tem gente com salário atrasado. A gente tem aquele socorro do 1%, que ainda veio do governo Lula, que sempre sai no primeiro decênio de dezembro, e quem se programar para que aquilo seja para o 13º vai pagar. Quem usar aquilo para outras despesas, fatalmente vai atrasar o 13º. Prefeito, uma outra questão que muitos colocam em relação não só aos prefeitos, mas aos políticos de maneira geral. Os políticos reclamam, mas nunca deixou de ter eleição por falta de candidato. E aí? Mas olha, se você observar, eles têm sido cada vez menos. E vão ser cada vez menos, porque além da questão da crise, hoje ser prefeito é uma profissão de altíssimo risco. Nós somos denunciados de qualquer forma, sem nenhuma consistência, sem nenhuma coerência. Por exemplo, há poucos dias atrás fui noticiado na primeira página de um grande jornal
de circulação no estado, porque diz que o município de Pão de Açúcar gasta de 100 a 120 mil reais por mês de combustível. Como se isso fosse recursos absurdos. Primeiro a gente sabe o preço que está a gasolina. A Prefeitura de Pão de Açúcar tem, por exemplo, tem 11 ônibus rodando com estudante, tem 9 carros-pipa botando água para a população. Cada carro-pipa desse gasta, em média, de 3 a 5 mil reais por mês, porque eles rodam de domingo a domingo, porque nós temos 1000 cisternas para abastecer. E essas pessoas estão acostumadas a ter água na sua cisterna. Tratores para a terra, patrol, 2 patrol, 5 tratores para preparar a terra para o povo, em junho a gente estava fazendo isso, 4 ou 5 caçambas, pá carregadeiro. Hoje os municípios estão aparelhados, e a presidente Dilma até ajudou nisso, já que mandou equipamento para vários municípios. Então, absolutamente normal, eu estive observando, fiz uma auditoria, na verdade, muitos municípios menores do que Pão de Açúcar até gastam mais do que a gente. Mas ainda assim a gente é denunciado. E aí o que acontece é que nós políticos somos culpados até prova em contrário. Diferentemente dos cidadãos comuns, nós somos culpados até prova em contrário. E aí se investiga, mas primeiro você é preso, você passa por constrangimentos diversos de ter a sua casa invadida. Então é por isso que eu estou achando que cada vez menos nós vamos ter menos candidatos. Até porque tem um monte de gente ficando inelegível. Um monte de gente que acaba ficando inelegível e não tem como ser candidato. Agora, obviamente, precisa ter candidatos. Eu, por exemplo, sou contra a reeleição, mas ela existe. Se a lei está aí, seria uma covardia da minha parte não ser candidato. É um direito de quem está exercendo o mandato. Um direito. Eu sou contra. Eu acho que o Congresso perdeu um grande momento de restituir muito da seriedade das eleições no Brasil. Que eu acho que perdeu-se muito quando o presidente do meu partido, o Fernando Henrique, fez tudo para aprovar a reeleição. Hoje, naquela época, até eu não tinha muita consciência, mas hoje eu vejo que isso foi um mal enorme para o Brasil, porque, infelizmente, nem os políticos, nem a população têm preparo para a reeleição. Ok, muito obrigado ao prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, que é também vice-presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET.